Olá pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga de Bom Jesus da Lapa. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês aqui no meu canal, né, sobre a matemática. Por que será que as crianças, né, os adolescentes e jovens têm sempre essa dificuldade na matemática? E os pais também têm sempre dificuldade de ensinar os filhos a matemática. Então vamos discutir um pouquinho sobre a matemática, estratégias, né, para que seu filho possa superar essas dificuldades na matemática. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui que você estará ajudando o nosso canal a crescer mais e mais. Você que já me segue, muito obrigada, tá? Obrigado por estar sempre me acompanhando aqui no canal Tainara Psicopedagoga. Continue curtindo, compartilhando os vídeos. Quanto mais visualizações, melhor, né, para o canal, porque aí estaremos atingindo novas pessoas também aqui no nosso canal. Então a matemática, né, ela é muito boa para aqueles que têm habilidades, aqueles que gostam. Muitas pessoas têm facilidade de aprender a matemática. Porém, outras pessoas têm muita dificuldade, principalmente as crianças que têm algum transtorno, né? Geralmente ela não consegue contar, ela não consegue diminuir, subtrair. Agora eu ando trabalhando também com o EJA, né? Que é Educação de Jovens e Adultos, e percebo que os adultos também eles têm dificuldade de pegar emprestado na hora ali de subtrair, tem dificuldade de resolver cálculos, né? Então a gente precisa criar estratégias para poder conseguir dominar a matemática. Eu trouxe para vocês aqui um ábaco que eu já tinha mostrado para você em outro vídeo, né? Esse ábaco ele ajuda bastante na matemática, tá? Ele é um suporte, um recurso que se o aluno ele tiver dificuldade, você vai poder estar ajudando com o ábaco. Então você encontra nessas lojas de brinquedo, você encontra também na internet para comprar. Um dia, né, caminhando aí pela rua, eu estava olhando uma lojinha de brinquedos e me deparei com esse ábaco. Foi um dos primeiros jogos que eu comprei nos meus atendimentos psicopedagógicos e até hoje ele serve muito. Eu tenho crianças autistas que aprenderam a matemática através do ábaco. Então, o que que eu fazia? Eu falava, ó, vamos colocar aí 3 mais 2, quanto é? Ele colocava 3 bolinhas, mais 2, 5. Então, ele começava a contar, né? Colocava para contar todas as bolinhas. Depois, eu colocava para resolver também a adição. Ele resolvia a adição, conseguia. Colocava também para ele resolver subtração, né? Que nem 4. Você tira 2, fica quanto? 2. E assim ele foi aprendendo, né? Ter mais habilidade na matemática. E graças a Deus hoje já consegue fazer cálculos de 1 ou 2 números sem o ábaco. E os cálculos mais complicados, que é multiplicação e divisão, que nem tinha uma adolescente também que tinha autismo e TDAH, né? Ela utilizava o ábaco. Ela gostou tanto que ela pediu à mãe para comprar um ábaco para ela. A mãe comprou. E aí, como é que ela fazia a multiplicação, né? Você tem 3 bolinhas, você vai multiplicar 3 vezes. Então, ela colocava 3, 3, 3. Ia lá, contava, ela chegava no resultado. Foi assim que ela conseguiu multiplicar. E na divisão também você consegue dividir, né? Suponhamos que você tem 6 laranjas. 6 laranjas. E aí você vai dividir para 2 pessoas. Cada pessoa fica com quantas laranjas? Aí você pega e divide. 3, 3, 6. Então, 6 dividido, né? Para 2 pessoas será 3, né? 3 vezes 2, 6. Então, assim, você vai mostrando o truque, você vai ensinando a criança. Esses recursos, eles são muito bons, porque a criança vai aprender a matemática de forma mais fácil, né? Porque muitas vezes a matemática, ela é apresentada de forma difícil, ela é apresentada como um bicho de 7 cabeças. Às vezes os pais já não gostam da matemática, falam, eu nunca consegui aprender matemática. E isso não incentiva o filho. Você deve, mesmo que você nunca gostou da matemática, ou não conseguiu aprender a matemática, você deve incentivar seu filho, comprar esses jogos, né? Comprar recursos para ele poder, brincando, ele aprender e ele vai gostar mais e mais. Agora eu vou mostrar outro que vocês podem estar utilizando também, que é o loto numérico, né? Eu tenho esse aqui também, que geralmente você encontra nas escolas, nas salinhas do AE.
E esse joguinho também é muito bom, porque a criança brincando, ela vai conseguir resolver. Então aqui pela capinha você vê que ele tem a tabelinha com as contas, e aí ele vai encontrar o resultado e vai colocar em cima, né? Chama loto numérico. Então aqui eu vou abrir só para vocês darem uma olhadinha. Nós temos vários números, né? Que são essas aqui, os números solto. E aí nós temos temos aqui os cálculos, né? Que nem aqui vou mostrar para vocês, ó. Nós temos essa tabelinha, que nem 4 mais 2, aí ele vai contar, 4 mais 2 é 6. Então, ele vai buscar o número 6 e vai colocar em cima, tá vendo? 6. Aí, ele vai preencher todas as tabelinhas. Essa semana, eu fiz uma atividade dessa na sala do EJA, né? Nós tivemos esse loto numérico, nós tivemos jogo da memória, nós tivemos dominó, e foi muito divertido, porque os alunos sentou em grupo, após eles fazerem o resultado, né, após eles responderem tudo, aí a gente trocava os grupos, então todo mundo passava por aquela brincadeira. E brincando, eles estavam o quê? Aprendendo, né? Isso aqui não deixa de aprender. Pode se levar para o lado da brincadeira, mas ele vai aprender muito. E dentro desse loto numérico, ele vem essas bolinhas aqui. Se o aluno tiver dificuldade de contar, ele pode contar com essas bolinhas aqui para ajudar. Se ele já sabe fazer adição e subtração, então vai ser mais fácil. Se ele não sabe contar pelos dedos, ele vai contar pelos dedos, vai buscar o resultado, né? Para isso vai aprender os números e aí ele vai colocando o resultado em cada espaço desse aqui. Tá vendo como é interessante, é fácil aprender a matemática, não é um bicho de 7 cabeças, não é tão complicado. E a gente pode estar mostrando às crianças que é divertido você aprender a matemática, não é só complicação, não é só difícil, como as pessoas tentam mostrar. Então, eu trouxe hoje para vocês esses dois jogos, né? Que é o ábaco e que é também o loto numérico, para mostrar que existe recursos, né? Tem também aquele outro jogo que as pessoas trabalham com vários numerais, né? E aí eles vão brincando com os numerais e vai aprendendo a matemática. Tem também o outro que tem as tabinhas para poder contar, né? Mais um dos que os alunos mais gostam, que principalmente esses alunos que têm transtorno, você pai e mãe que me acompanha, eles conseguem muito superar as dificuldades na matemática com esse ábaco. Esse ábaco ele já resolve muito. Então tem ele assim maior, tem ele pequenininho, né? Que as pessoas às vezes compram na internet, ele vem menor. Tem ele médio e assim a criança pode aprender cada vez mais, certo? Então, falando sobre as dificuldades da matemática, nós sabemos que na matemática, né, essas dificuldades às vezes ultrapassam aquela criança, aquele adolescente ou jovem, ele não consegue realmente superar essas dificuldades. E quando ultrapassa, né, essa questão, a dificuldade vem sempre aumentando, então pode ser um sintoma o quê? De descalculia. Não sei se vocês já viram falar sobre a descalculia. A descalculia é um transtorno de aprendizagem que afeta a capacidade de compreender os números e fazer cálculos. Então, muitas vezes a criança, ou adolescente, ou jovem, ou até adulto, ele tem a descalculia e não sabe. Quais são os sintomas, Tainara, da descalculia? É dificuldade para contar, especialmente de trás para frente, a pessoa não consegue contar. Dificuldade para somar números, dificuldade para saber qual o número maior, quando você faz aquele exercício, qual é o maior, qual é o menor. Dificuldade para entender frases matemáticas, né, como identifique qual é o maior, identifique qual é o menor. E aquele aluno ele não consegue compreender ali para poder responder. Evita resolver, né, as questões matemáticas quando você fala, vamos fazer aqui. Aquele aluno sempre encontra uma desculpa
para não fazer, porque ele acha que ele não é capaz de fazer, e tem dificuldade também para estimar o tempo. Às vezes ele não sabe ver a hora, ele não consegue compreender ali o tempo, faz um exercício que tem os relógios e tal, ele não consegue. Então são observações que você tem que fazer. Por quê? Se for além, né, da dificuldade, como eu falei, trabalhando recursos, trabalhando com realmente aquele aluno tem a descalculia. Se na escola tem a salinha do AE, na salinha do AE vai fazer essa identificação. Se for preciso fazer os exames, aí vai passar pelo neuropsicopedagogo, um neuropsicólogo, né, que é o ideal, que faz os testes, para poder detectar se realmente é descalculia. Então, quando o diagnóstico é precoce, desde pequenininho, isso é muito importante para minimizar o impacto escolar e o desenvolvimento da criança, né? Porque de pequeno, ele sabendo que ele tem descalculia, ele vai superar aquelas dificuldades. Então, a terapia, né, com o psicopedagogo ajuda as crianças a entender o seu transtorno, ajuda a manter a autoestima, a manter a persistência para ele não desistir da matemática. Por isso que é importante, né, você professor, identificar a dificuldade desse aluno, buscar novas metodologias, levar recursos para a sala de aula, adaptar o material pedagógico, porque se você identificar que já fez de tudo e aquela criança não aprendeu, aí é a hora de entrar com os especialistas, né, com a ajuda maior. Então a descalculia, ela é um transtorno permanente, né? Por isso que a pessoa ela precisa desenvolver estratégia para lidar com a dificuldade. Ela não vai curar assim da noite para o dia. A criança ela já praticamente desde a infância tem ali aquela descalculia e ela vai só aumentando no passar dos anos se não tiver estímulo, se não tiver cuidado, se não tiver ali as sessões com o psicopedagogo. Então hoje eu não quero aprofundar muito sobre a descalculia, só estou dando uma pincelada. Outro dia nós iremos fazer um outro vídeo se vocês quiserem saber mais sobre a descalculia, mas hoje eu vim trazendo sobre essas dificuldades na matemática, né? Como superar essas dificuldades na matemática, como ter recursos, como trabalhar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abração a todos.